O torcedor do Santos, ele pensa muito o Neymar. Veio para o jogo, concentrou, foi para o banco, mas aparentemente não tinha condições. Quando você ficou sabendo disso, por que ele veio para o banco? Queria que você fizesse uma análise também da eliminação do Santos, por favor. Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Eu acho que nós fomos uma equipa que teve que ir sempre atrás do jogo, mas mostrou sempre uma personalidade muito forte para ir atrás do jogo em qualquer circunstância. Acho que mais uma vez fizemos uma grande primeira parte. No segundo tempo, depois do 2-1, com as alterações que foram feitas, a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva e depois já foi muito mais do que com o coração do que com a cabeça após a expulsão, onde tentámos arriscar tudo, mas era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área, que era aquilo que nós pretendíamos nesse momento. Há que reforçar muito aquilo que esta equipa tem vindo a fazer, essencialmente nestes últimos 25 dias, porque foi precisamente há 25 dias que nós jogámos aqui contra este mesmo Corinthians, em circunstâncias totalmente diferentes, e hoje a equipa mostrou aquilo que é a sua identidade competitiva em termos de querer jogar o nosso jogo, independentemente, com todo o respeito do adversário que tem pela frente. Vamos tristes porque queríamos disputar esta final, queríamos passar esta última barreira para poder disputar um título. Infelizmente isso não aconteceu, mas estamos seguros que esta equipa vai continuar a crescer, vai continuar a jogar muito bom futebol e vai continuar a deixar orgulhosos a nós mesmos, bem como todos aqueles que têm o Santos como equipa que acompanham, como equipa que amam e que têm como equipa que apoiam em todos os momentos. Professor, desculpa, só para ficar claro, o Neymar tinha um problema simples que se agravou ou ele foi preservado para não piorar esse problema e, de repente, não se apresentar à seleção brasileira? Esse é o desconforto, é isso mesmo que quero dizer. Um desconforto que não permite ter a sua participação no jogo e nada mais para além disso. Caixinha, agora falando sobre o jogo, suas escolhas, principalmente a do Tassiano na vaga do Neymar. Quando você ficou sabendo que não contaria com o jogador, você optou pelo Tassiano, tendo outros jogadores de características mais semelhantes à do Neymar. Então, eu queria te perguntar sobre isso. E também sobre escolhas de segundo tempo, mudanças que você conseguiu fazer ali. O Santos conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Tinha ali um momento melhor, mas depois, no segundo tempo, não conseguiu segurar essa vantagem. Sim, eu entendo perfeitamente que esteja a falar do Rolaiser. O Rolaiser, eu tive a oportunidade de falar com ele e também com o Tassiano, porque ele chega também estando numa grande equipa como é o Benfica, mas não teve também muitos minutos. Isso viu-se que, por exemplo, no último jogo que ele entrou, lhe faltava esse ritmo que não lhe permitia ter essa dinâmica. Então, precisamente por isso, e coincido totalmente em termos das características mais similares, mas ele não tinha ainda condição, ainda não tem ritmo para poder iniciar um jogo, e um jogo desta natureza e envergadura. O Tassiano tem vindo a fazer sempre muito bem. Tem vindo a fazer bem quando joga a titular, tem vindo a fazer bem quando entra no jogo, tem vindo a trabalhar de uma forma muito árdua quando treina todos os dias, e nós entendemos que poderia ser uma boa opção. Nós começámos a jogar com a nossa dinâmica habitual, em termos daquilo que era a construção perante este adversário. Nós queríamos construir em 2+3. Esse 2+3 permitiria que os interiores deles ficassem um pouco mais confusos em termos daquilo que eram as suas referências de pressão, e com isso nós pudéssemos ter a capacidade de jogar quer por dentro, quer por fora. Para mim, jogar contra esta equipa quer dizer que temos que jogar muito na variação do centro de jogo,
obrigá-los a fazer muito esses movimentos de um lado para o outro. Foi isso que conseguimos fazer no primeiro tempo, quando nos apossámos da bola e quando fomos praticamente donos de todo o meio campo de ataque. E defensivamente o que nós fizemos foi quase emparelhar ou espelhar a equipa em termos de uma mesma estrutura que o adversário estava a apresentar no 4-4-2 em Lausanne. A equipa cresceu, a equipa respondeu muito bem com isso, conseguiu encontrar muitos passos para se associar, conseguiu chegar por dentro, conseguiu encontrar os passos para chegar por fora e encontrou muito bem, penso com todo o mérito, esse golo do empate. Não voltámos a entrar tão bem, penso que os períodos iniciais, quer do primeiro, quer do segundo tempo, foram aqueles onde a equipa não se encontrou tão bem, não teve tão forte, não teve tão coesa, mas teve sempre aquele caráter de reagir, de ir atrás do prejuízo, de ir atrás do resultado, e reagiu também muito bem àquilo que foi a situação do segundo golo, mais uma vez levando o adversário a jogar perto da sua área, com a equipa a jogar bem por dentro, jogar bem por fora e a ter algumas situações até de finalização similares àquilo que foi o golo que ditou o desfecho desta eliminatória. Então, como lhe digo, a equipa tem crescido muito, vinhamos com uma expectativa muito grande de ultrapassar esta última barreira para podermos disputar um título. Não foi assim o desfecho final, não foi assim a história final, mas vamos seguramente continuar muito fortes e enfrentar e preparar-nos para aquilo que temos já no final do mês, que será o início do Brasileirão. Caixinha, boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Ainda sobre escolhas, nos 10 minutos finais do primeiro tempo, você faz uma alteração entre Tassiano, Guilherme e Soteldo. Soteldo vai para a esquerda, Guilherme para a direita e Tassiano por dentro. Foi o momento melhor do Santos, na minha visão do jogo, queria saber a tua opinião. O Santos volta para o segundo tempo com a formação original do início do jogo, com o Guilherme na esquerda, o Soteldo por dentro, o Tassiano na direita. Queria que você explicasse o porquê você fez essa mudança e depois desfez do intervalo para o segundo tempo. Obrigado. Nós não desfizemos isso. Como lhe digo, nós, num determinado momento do primeiro tempo, passámos a jogar com o Tassiano e com o Tiquinho mais à frente, nos permitia quer ter mais presença na área, quer também ter uma maior pressão sobre os zagueiros. O Soteldo estava a jogar livre atrás deles e o Guilherme fechava por dentro a defender e abria mais quando a equipa tinha bola no ataque. Se bem se lembram desde a rodada 1, aquilo que é a dinâmica entre Soteldo e Guilherme é muito isso. Ora um está por dentro, ora o outro está por fora. Eles têm essa liberdade, têm também essa capacidade associativa e foi isso que fizemos. No intervalo nós reforçámos que queríamos continuar a jogar da mesma maneira. As dinâmicas e a forma como não nos foi permitido continuar com essa mesma associação, com esse mesmo momentum que nós tínhamos trazido do primeiro tempo. É o futebol, às vezes acontecem essas coisas, mas aquilo que era a nossa orientação era precisamente essa, era claramente essa. Mas vimos que depois, já antes do segundo golo, eu estava a sentir que precisávamos ali algo mais. Daí temos feito, eu já estava a pensar um pouco antes, a situação do Rolaiser e também tinha aquela intuição que o Barreal podia ajudar-nos muito em termos de ocupar essa posição um pouco mais sobre a meia esquerda, que é uma posição que ele faz bem esse triângulo e penso que essa resposta foi boa a seguir ao 2-1, mas aquilo que era a indicação era precisamente essa, continuarmos o segundo tempo e entrarmos ainda com esse momento, aproveitando aquilo que tínhamos feito e da forma como terminámos o primeiro tempo. Aqui, professor, boa noite, tudo bem? O Santos sabia que tinha um jogo muito difícil pela frente, sem o seu principal jogador, na casa do adversário, né, um mata-mata, todo o contexto, né, de um jogo muito difícil. Senti que em alguns momentos faltou um pouco de concentração, um pouco de frieza, talvez, muita discussão ali em campo, jogadores expulsos. Você acha que faltou um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de controle mental para lidar com essas situações e tentar o controle do jogo quando o Santos ainda podia abrir o placar, por exemplo? Os jogadores são competitivos, é verdade, temos que ter um controle emocional acima de tudo isso. Não estou em crer que o Zé Evaldo tenha tido a intenção de levar um cartão vermelho da forma como fez. Ele é muito combativo na forma como divide todas as situações
e nós queremos que ele continue dessa maneira, porque ele tem essa capacidade em termos defensivos e tem também uma capacidade muito boa em termos da construção do nosso jogo desde trás. Os jogos têm que ser vividos desta maneira, têm que ser vividos de uma maneira apaixonada. As situações são de parte a parte. Posso coincidir consigo em termos daquilo que é a forma como a equipa adversária consegue acalmar o ritmo competitivo da outra equipa, com jogadores indo ao chão, com jogadores provocando momentos de discussão, e isso é coisa que também temos que saber controlar um pouco, mas penso que hoje não terá sido o fator primordial em relação a tudo isso e àquilo que foi o desfecho final do jogo. Caixinha, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Desde que o Neymar chegou, a gente fala sobre o efeito Neymar também na maneira com que os jogadores tenham mais confiança. Você acha que ele ter ficado fora do jogo de hoje tenha feito com que os jogadores jogassem com mais responsabilidade e logo com menos confiança na partida? E uma outra questão, no ano passado, nesse mesmo estádio, porém como adversário, você foi eliminado pelo Santos. Então, na sua carreira, são 2 eliminações seguidas na Neoquímica Arena. 3 em termos do Paulistão. As 3 eliminações seguidas, as 2 últimas em semifinais. Então, o que falta no seu trabalho para dar aquele passo a mais para conseguir chegar numa final dessa competição? Muito obrigado. Foram todas diferentes. Foram 2 com uma equipa, outra com outra equipa. Penso que não tem nada a ver com isso, qual é o passo em frente. Apesar de que eu hoje assumo toda a responsabilidade sempre que a equipa, hoje e sempre que a equipa não consegue vencer, seja em que circunstâncias sejam. Eu acho que é precisamente ao contrário. Eu acho que toda a gente entrou hoje dentro daquilo que foi a dinâmica do nosso jogo com o São Paulo, se bem se lembra. Mas o futebol às vezes é isto, e hoje não tivemos a sorte do jogo do nosso lado, não tivemos a felicidade do jogo do nosso lado, e não fomos felizes por isso, mas acredite, porque é de facto a verdade, todos foram a dar mais, e a dar mais pelo Neymar, que não podia jogar hoje connosco. Isso não tenho a menor dúvida. Era uma equipa que foi confiante, é uma equipa que foi determinada, e era uma equipa que tinha uma vontade tremenda de entregar, de passarmos, e com isso entregar a possibilidade de o Neymar estar connosco naquilo que seria a primeira final do próximo fim de semana. É um grupo que está muito unido, é um grupo que tem uma dinâmica e um ambiente de trabalho muito cheio de positividade, e estou certo que vamos sair desta facilmente, vamos olhar para a frente e vamos continuar a trabalhar muito forte para continuarmos a crescer como equipa e a ser uma equipa competitiva que tem orgulho daquilo que faz em campo. Pedro, boa noite, aqui na sua frente. Me permita, eu vou ter que insistir no assunto Neymar, porque o torcedor também está se questionando. Hoje, com as mídias sociais, as coisas elas acabam sendo até mais amplas. O clube, claro, tenta se preservar, faz a sua estratégia, faz parte. Mas o Neymar, quando sai do jogo da Vila Belmiro, ele mesmo faz questão de fazer uma postagem dizendo que não é nada sério, que está tudo bem, tanto que você deu a folga, ele curtiu a folga como qualquer outro jogador poderia curtir, né? E se reapresenta na quarta-feira. Aparentemente, para aqueles que tiveram acesso às imagens, parecia que estava tudo bem com o Neymar, né? Algumas questões ficam. O Neymar, ele não tinha condição de jogo para hoje, ou havia uma preocupação dele não ter condição de um agravamento e ficar fora da seleção brasileira? Houve um pensamento pelo Santos aqui em Itaquera, pela semifinal, em não tê-lo aqui. Às vezes ele podia estar 50%, mas poderia jogar para estar aqui com o Santos, mas correria riscos visando a seleção brasileira. Teve algo nesse sentido, Caixinha? Só não. Santos foi o pensamento pro Neymar e de todos envolvidos? A única coisa que foi pensada foi: o jogador tem um desconforto, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Eu não penso na seleção brasileira, obviamente, como deve estar calculando. Aliás, nós estávamos a pensar aquilo que era, antes da seleção brasileira, ter um jogo da final. Então, quando um jogador tem um desconforto, seja ele qual for, e pode estar associado a algum risco de lesão, eu não vou arriscar nesse sentido. Obviamente que isso tem que haver uma conversa diretamente com o próprio jogador, e uma das coisas que nós temos como promessa é: vamos fazer de tudo para que o Neymar não se lesione, e um desconforto não é uma lesão, por isso não vamos fazer um caso onde ele não existe, apenas e só porque ele sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor.
Caixinha aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Caixinha, o Santos neste Campeonato Paulista pede 2 partidas para o Corinthians aqui na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Mas na primeira partida você faz algo diferente dos outros jogos, que é entrar com o esquema de 3 zagueiros, que sim, o resultado acabou não vindo, mas em termos de desempenho o time desempenhou bem mais. Você em algum momento ao longo dessa semana, esses 4 dias de treino que você teve, você chegou a treinar ou pelo menos a pensar essa possibilidade, ainda mais com a ausência do Neymar? Não, a ausência do Neymar foi só praticamente no dia de hoje, quando ele fez o teste e que tinha de facto esse desconforto. São momentos diferentes. Há 25 dias atrás, nós não éramos a equipa confiante e não tínhamos a dinâmica de jogo e a identidade de jogo e os comportamentos de jogo que tínhamos hoje. E hoje, aquilo que nós quisemos fazer aqui foi jogar com a nossa identidade, e foi isso que fizemos, com a nossa identidade, com o nosso caráter, com a nossa personalidade, e a equipa já tem condições de fazer face a um adversário e ter comportamentos quer ofensivos, quer defensivos, dentro da nossa dinâmica e da nossa estrutura. Por isso é que optámos por vir à nossa maneira hoje e não há 25 dias atrás, porque os momentos eram totalmente diferentes. Caixinha aqui, tudo bem? Ao decorrer do campeonato, o Santos teve uma evolução muito grande dentro de campo. Nos últimos 5 jogos antes de hoje, tinha sofrido apenas um gol. O que fica de lição desse Campeonato Paulista, pensando em Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil? Fica de lição um crescimento da equipa, uma equipa que está convencida daquilo que são os seus próprios comportamentos, uma equipa que está orgulhosa desses próprios comportamentos e uma equipa que quer mais. É isso que fica. E é isso que agora vamos trabalhar. Dentro de, penso que temos 3 semanas, as minhas contas não estão erradas, com uma pausa FIFA pelo meio, para preparar aquilo que será o primeiro jogo, que será no Rio contra o Vasco da Gama. Caixinha, boa noite. Boa noite. Me corrija primeiramente se eu enxerguei errado. A terceira substituição, na segunda parada que você faria, era o Pituca? A gente está muito longe. Perfeito. Então, só para perguntar, qual seria a sua ideia com ele e por que, depois da expulsão, você acabou não colocando o Pituca naquele momento, nem nenhum jogador depois? Qual foi essa ideia para jogar com um a menos a partir da expulsão do Zé Ivaldo? Jogar com um a menos? A partir da expulsão. Sim, claro. Não, então, qual foi a sua ideia? Quando o Pituca foi chamado para fazermos a substituição, antes da expulsão do Zé, a nossa ideia era passar a fazer um 3-5-2. E um 3-5-2 que nos permitisse ter os 3 atrás, que seria o Escobar, seria o Zé Ivaldo e o Gil. Depois o João Schmidt ficaria na posição dele, para que o Barreal e o Rolaiser pudessem ser aqueles jogadores que tivessem mais dinâmica por dentro do campo. Aí teríamos o jogo totalmente aberto. O Pituca ia ficar nessa posição onde estava o Barreal. Seria o Barreal que ia abrir na esquerda, para termos largura pela esquerda e para ter um pé esquerdo para tentar colocar a bola na área, com a presença do David e do Tiquinho, e o Godoy naquela relação que tem com o Rolaiser já do tempo dos Estudiantes, a abrir-nos aquilo que seria a amplitude pela direita. Esta era a ideia, mas depois com a expulsão tivemos que optar e tivemos que arriscar da forma como terminamos fazer. Mas existiram mais uma troca, desculpa, eu tinha perguntado. Por que você acabou sem fazer a quinta troca? Porque não havia condições para poder fazer isso. Eram 2 jogadores que já estavam ali no meio, tinham recentemente entrados e não havia justificação para isso. Boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Nos últimos jogos o Corinthians veio sofrendo bastante pelo lado defensivo esquerdo deles, que é o lado direito do ataque do Santos. Porém o Santos hoje não aproveitou tanto o lado direito, tocou mais pela esquerda, pelo meio. E também no segundo tempo, quando você coloca o Rolaiser, dá para imaginar que a posição de origem dele, ele vai jogar ali pela direita. Ele acabou entrando pelo meio, que é uma posição que ele mesmo falou na coletiva que não gosta de atuar, mas se fosse preciso ele atuaria como ele atua hoje. Então eu queria que você explicasse o porquê não utilizar tanto esse lado direito do Santos hoje. Não, ele não entrou pelo meio, ele entrou pela meia direita. E esse é o posicionamento de origem dele e que ele tem como maior zona de conforto. Aquilo que nós tínhamos muito claro no início com o Tassiano era que o Tassiano pudesse, mas mais de dentro para fora, ocupar esse espaço e que fosse o JP a que nos desse essa amplitude pela direita. E foi isso que ele fez.